Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a segunda parte do audiolivro A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Vamos à história. Capítulo 2. A história pretérita da vida de Ivan Ilitch era a mais simples e comum e também a mais terrível. Ivan Ilitch morreu aos 45 anos, como membro da Câmara de Justiça. Era filho de um funcionário público que, em diversos ministérios e departamentos em Petersburgo, fizeram o tipo de carreira que conduz as pessoas àquela posição em que, embora fique claro que elas não servem para cumprir nenhuma função essencial, elas, graças ao seu longo tempo de serviço prestado e à sua patente, não podem ser mandadas embora e, por isso, recebem postos inventados e fictícios e alguns milhares de rublos nada fictícios, entre 6 a 10, com os quais vivem até a idade mais avançada. Tal era o conselheiro secreto Ilya Yefimovitch Golovin, membro inútil de diversas repartições inúteis. Tinha 3 filhos. Ivan Ilitch era o segundo deles. O mais velho seguiu a mesma carreira que o pai, mas em outro ministério, e já se aproximava daquele tempo de serviço no qual surgia esse pagamento por inércia. O terceiro era um fracassado. Tinha se arruinado em toda parte, em vários postos, e agora trabalhava nas ferrovias. Tanto o pai como os irmãos, e especialmente as esposas deles, não só não gostavam de encontrar-se com ele, como nem se lembravam de sua existência, exceto em caso de extrema necessidade. A irmã era casada com um barão Greff, um funcionário público petersburguês do mesmo tipo que o sogro. Ivan Ilitch era le phénix de la famille, como diziam. Ele não era tão frio e ordeiro quanto o mais velho, nem tão temerário quanto o mais novo. Era o meio termo entre eles, um homem inteligente, vivaz, agradável e decente. Tinha estudado com o irmão mais novo na escola de jurisprudência. O mais novo não concluiu, foi expulso no 5º ano, enquanto Ivan Ilitch terminou o curso com distinção. Na escola de jurisprudência, ele já era o que viria a ser depois, ao longo de toda a vida. Uma pessoa capaz, alegre, bondosa e sociável, mas que cumpria rigorosamente aquilo que considerava seu dever. E considerava seu dever tudo aquilo que assim consideravam as pessoas que ocupavam os mais altos postos. Não foi bajulador nem quando menino nem depois, como adulto, mas desde a mais tenra idade havia nele algo que o atraía em direção às pessoas que ocupavam os mais altos postos da sociedade. Como uma mosca em direção à luz, ele assimilava seus modos, suas opiniões em relação à vida e estabelecia com elas relações de amizade. Todas as paixões da infância e da juventude passaram sem deixar nele grandes vestígios. Entregou-se tanto à volúpia como à vaidade, e também, perto do fim, nas últimas séries, à liberalidade, mas sempre dentro de certos limites que seu senso lhe ditava com precisão. Na escola de jurisprudência, cometeu alguns atos que antes tinham-lhe parecido enormes obscenidades, e que, enquanto os cometia, causavam nele repulsa por si. Mas posteriormente, ao ver que esses atos também eram cometidos por pessoas bem colocadas e que não eram considerados ruins por elas, ele, embora não tenha passado a considerá-los bons, deixou-os completamente de lado e, de modo algum, afligia-se com as lembranças desses atos. Depois de concluir a escola de jurisprudência com o 10º grau e de receber do pai dinheiro para o fardamento, Ivan Ilitch encomendou um traje na loja de Charmer. Pendurou no berloque uma medalhinha com a inscrição Respice Finem, despediu-se do príncipe e do educador, almoçou com os companheiros no Donon e com suas coisas novas e da moda, uma mala, roupas de baixo, trajes, artigos de toalete, de barba e uma manta, tudo encomendado e comprado nas melhores lojas, partiu para uma província a fim de ocupar o cargo de funcionário de missões especiais do governador, que o pai arranjara para ele. Na província, Ivan Ilitch logo obteve a mesma condição fácil e agradável que tinha na escola de jurisprudência. Serviu, fez carreira e, ao mesmo tempo, divertiu-se de maneira agradável e decente. De quando em quando, por incumbência da chefia, ia até os distritos, comportava-se com a mesma dignidade com os superiores e com os inferiores,
e cumpria com precisão e uma honestidade incorruptível, da qual não podia deixar de orgulhar-se, os encargos que lhe eram delegados, principalmente nas causas envolvendo cismáticos. Nas causas oficiais, apesar de sua juventude e de sua propensão à diversão leviana, ele era extremamente comedido, formal e até severo. Mas nas sociais era com frequência brincalhão e divertido, e sempre bondoso, decente e bom em fã, como diziam seu chefe e a esposa deste, para os quais Ivailite era da casa. Na província houve um caso com uma senhora que muito insistiu com um faceiro jurista. Houve também uma modista, houve bebedeiras com os ajudantes de campo que estavam de passagem e idas à rua mais afastada, depois do jantar. Houve também adulação em relação ao chefe e até a esposa do chefe, mas tudo aquilo continha um tom tão elevado de respeitabilidade que nada poderia ser denominado com palavras feias. Tudo aquilo só poderia encaixar-se sob a rubrica da sentença francesa: é preciso aproveitar a juventude. Tudo se fazia com mãos limpas, camisas limpas, palavras francesas e, sobretudo, na mais alta sociedade e, portanto, com a aprovação das pessoas bem colocadas. Assim, Ivailite serviu por 5 anos, até que veio uma mudança no serviço. Surgiram novas instituições judiciárias, eram necessárias pessoas novas, e Ivailite tornou-se uma dessas pessoas novas. Foi oferecido a Ivailite o posto de juiz de instrução, e ele aceitou, apesar de esse posto ser em outra província e de ele ter que abandonar as relações já estabelecidas e criar novas. Os amigos fizeram uma despedida para Ivailite, tiraram uma fotografia em grupo, ofereceram-lhe uma cigarreira de prata e ele partiu para seu novo posto. Como juiz de instrução, Ivailite era como deveria ser: decente, capaz de separar suas obrigações oficiais da vida pessoal e de inspirar o respeito geral, como tinha sido na qualidade de funcionário de missões especiais. O próprio serviço de juiz de instrução gerava em Ivailite muito mais interesse e atração que o anterior. No serviço anterior, o mais agradável era passar, com um caminhar livre, usando o uniforme feito por Charmer, pelos solicitantes trêmulos à espera de atendimento e pelos funcionários que o invejavam, e entrar direto no gabinete do chefe e sentar-se com ele para um chá com cigarros. Mas eram poucas as pessoas que dependiam diretamente de seu arbítrio. Essas pessoas eram só os comissários de polícia e os cismáticos, quando ele era enviado em missões. E ele gostava de tratar de maneira cortês, quase camaradesca, aquelas pessoas que dependiam dele. Gostava de dar a sensação de que ele, que tinha o poder de esmagar, tratava-os de maneira amistosa e simples. Naquela época eram poucas essas pessoas, mas agora, como juiz de instrução, Ivailite sentia que todos, sem exceção, até as pessoas mais importantes e cheias de si, estavam em suas mãos, e que lhe bastava apenas escrever as devidas palavras num papel timbrado para que alguém importante e cheio de si fosse trazido até ele na condição de réu ou de testemunha. E se ele não quisesse prendê-la, a pessoa deveria permanecer diante dele e responder às suas perguntas. Ivailite nunca abusava de seu poder. Ao contrário, tentava atenuar-lhe a manifestação. Mas a consciência do poder e a possibilidade de atenuá-lo é que constituíam para ele o principal interesse e a atração desse novo serviço. No serviço, propriamente nos inquéritos, Ivailite assimilou muito depressa o procedimento de afastar de si quaisquer circunstâncias que não se referissem ao serviço e de expressar qualquer processo, por mais complexo que fosse, numa forma tal que o processo só se refletisse no papel em seu aspecto exterior e que ficasse totalmente excluída sua concepção pessoal e, sobretudo, que fosse observada toda a formalidade exigida. Era algo novo, e ele foi uma das primeiras pessoas a elaborar, na prática, a aplicação dos Estatutos de 1864. Ao mudar-se para a nova cidade, no posto de juiz de instrução, Ivailite construiu novas relações, novos vínculos, portou-se de uma nova maneira e adquiriu um tom um pouco diferente. Ele se colocou a uma distância digna das autoridades da província, escolheu o melhor círculo entre os nobres ricos do judiciário que viviam na cidade e adotou um tom de leve insatisfação com o governo, de liberalismo moderado e civismo cortês. Além disso, sem mudar em nada a elegância de seu
seu vestuário, Iva Ilitch, na nova função, parou de aparar o queixo e deu à barba a liberdade para crescer onde ela quisesse. Na nova cidade, a vida de Iva Ilitch também se arranjou de maneira bem agradável. O grupo amotinado contra o governador era muito amigável e bom. O ordenado era maior e um prazer considerável foi acrescentado à sua vida pelo whist, que Iva Ilitch começou a jogar naquela época. Ele tinha a capacidade de jogar cartas com alegria, raciocinando de modo rápido e muito sutil, tanto que em geral sempre saía ganhando. Depois de 2 anos de serviço na nova cidade, Iva Ilitch conheceu sua futura esposa. Praskovia Feodorovna Mikhail era a moça mais atraente, inteligente e brilhante do círculo com que Iva Ilitch convivia. Em meio a outros passatempos e tréguas dos afazeres de juiz de instrução, ele estabeleceu uma relação jovial e leve com Praskovia Feodorovna. Iva Ilitch, como funcionário de missões especiais, dançava com frequência. Já como juiz de instrução, era raro que dançasse. Quando dançava, era para provar que, embora fosse das novas instituições do 5º grau, se a questão fosse dançar, ele conseguia ser melhor que os outros naquilo. Assim, de quando em quando, no fim da noite, ele dançava com Praskovia Feodorovna e foi principalmente durante essas danças que ele a conquistou. Ela se apaixonou por ele. Iva Ilitch não tinha a intenção clara e definida de se casar, mas quando a moça se apaixonou, ele fez a si mesmo a pergunta: "A bem da verdade, por que não me casar?" A donzela Praskovia Feodorovna era de uma boa família nobre, em nada má. Tinha uma pequenina fortuna. Iva Ilitch poderia ter contado com um partido mais exuberante, mas esse também era um bom partido. Iva Ilitch tinha um bom ordenado, e ele esperava que ela tivesse o mesmo. Uma boa origem. Ela era uma mulher amável, bonitinha e plenamente honrada. Dizer que Iva Ilitch casou-se porque amava sua noiva e por ter encontrado nela alguém que compartilhava de suas visões de vida seria tão injusto quanto dizer que ele se casou porque as pessoas de sua companhia aprovavam aquele partido. Iva Ilitch casou-se pelas seguintes considerações. Ele fez algo agradável para si ao adquirir uma esposa como aquela, e além disso fez aquilo que seria considerado correto pelas pessoas que ocupavam os mais altos postos. Iva Ilitch se casou. O próprio processo de casamento e os primeiros tempos de vida conjugal, com os carinhos da esposa, a mobília nova, a louça nova, o enxoval novo, até a gravidez da esposa, correram muito bem, de modo que Iva Ilitch já começava a pensar que o casamento não só não arruinaria aquela natureza de vida leve, agradável, alegre e sempre decente e aprovada pela sociedade, que ele considerava inerente à vida em geral, como poderia até acentuá-la. Mas então, a partir dos primeiros meses de gravidez da esposa, surgiu algo novo, inesperado, desagradável, árduo e indecente, que não se poderia esperar e de que ele não poderia livrar-se de jeito nenhum. A esposa, sem qualquer motivo, como parecia a Iva Ilitch, por capricho, como ele dizia para si, começou a destruir o que havia de agradável e decente na vida. Sem qualquer razão, ela passou a ter ciúme dele, a exigir que cuidasse dela, a ralhar por tudo e a fazer-lhe cenas desagradáveis e grosseiras. No início, Iva Ilitch teve esperanças de livrar-se da contrariedade daquela situação com a mesma atitude leve e decente em relação à vida que o acudira antes. Ele tentou ignorar o estado de espírito da mulher, continuou a viver de maneira leve e agradável, como antes. Convidava amigos para umas partidas, tentava ir sozinho ao clube ou à casa dos outros. Mas uma vez, usando palavras grosseiras, a esposa começou a ofendê-lo de maneira obstinada toda vez que ele deixava de cumprir suas exigências, visível e fortemente decidida a não parar até que ele se submetesse, ou seja, até que ele ficasse em casa, aborrecido como ela, e o fez com tanta energia que Iva Ilitch ficou horrorizado. Ele entendeu que a vida conjugal, com a esposa dele pelo menos, nem sempre contribuía para o que havia de agradável e decente na vida. Ao contrário, com frequência destruía tudo aquilo e que por isso era imprescindível proteger-se dessa destruição. E Iva Ilitch começou a buscar meios para isso. O serviço era a única coisa que se impunha sobre Praskovia Feodorovna e Iva Ilitch, por meio do serviço e de suas obrigações decorrentes, começou a lutar contra a esposa, cercando seu mundo independente. Com o nascimento da criança,
com a tentativa de amamentá-la e os diversos fracassos nesse sentido, com as doenças reais e imaginárias da mãe e da criança, durante as quais a participação de Ivan Ilitch era exigida, mas das quais ele não conseguia entender nada. A necessidade de cercar seu mundo fora da família tornou-se ainda mais premente para ele. À medida que a esposa se tornava mais irritadiça e exigente, Ivan Ilitch transferia cada vez mais o centro de gravidade de sua vida para o serviço. Ele passou a gostar mais do serviço e tornou-se mais ambicioso que antes. Muito depressa, menos de um ano depois do casamento, Ivan Ilitch compreendeu que a vida conjugal, ainda que proporcionasse certas conveniências à vida, era em essência uma tarefa muito complicada e difícil, em relação à qual, para cumprir seu dever, ou seja, para levar uma vida decente e aprovada pela sociedade, era preciso elaborar determinada atitude, assim como no serviço. E Ivan Ilitch conseguiu elaborar tal atitude em relação à vida conjugal. Da vida familiar, ele só exigia as conveniências que ela podia lhe proporcionar: o almoço caseiro, a dona de casa, a cama e, sobretudo, aquela decência nas aparências, que era definida pela opinião pública. No mais, ele buscava alegria e prazer, e se encontrava, ficava muito grato, mas se recebia resistência e rabugice, imediatamente partia para seu mundo separado, cercado, o mundo do serviço, e nele encontrava prazer. Ivan Ilitch era considerado um bom empregado e, depois de 3 anos, foi promovido a promotor suplente. As novas obrigações, a importância delas, a possibilidade de levar a tribunal e de prender qualquer um no calabouço, a publicidade dos discursos, o sucesso que Ivan Ilitch tinha nesses afazeres, tudo isso o atraiu ainda mais para o serviço. Vieram mais filhos. A esposa tornou-se ainda mais rabugenta e irritadiça, mas a atitude que Ivan Ilitch elaborara em relação à vida doméstica tornou-o quase impermeável àquela rabugice. Depois de 7 anos de serviço na mesma cidade, Ivan Ilitch foi transferido para o cargo de promotor em outra província. Mudaram-se com pouco dinheiro e a esposa não gostou do lugar para onde foram. Embora o ordenado fosse maior que o anterior, a vida era mais cara. Além disso, 2 filhos morreram, e assim a vida familiar tornou-se ainda mais desagradável para Ivan Ilitch. Praskovia Fyodorovna culpava o marido por todas as adversidades que ocorriam nessa nova residência. A maioria dos assuntos das conversas entre marido e mulher, especialmente a criação dos filhos, levavam a questões que traziam lembranças de discussões. E essas discussões estavam prontas para irromper a qualquer instante. Restavam apenas uns raros períodos em que a paixão tomava conta do casal, mas duravam um pouco. Eram ilhotas onde eles atracavam por um tempo, mas depois novamente lançavam-se a um mar de inimizade secreta, que se manifestava no afastamento um do outro. Esse afastamento poderia amargurar Ivan Ilitch, se ele considerasse que não deveria ser assim, mas agora ele já considerava essa situação não apenas normal, como também o objetivo de sua atuação na família. Seu objetivo consistia em livrar-se cada vez mais desses aborrecimentos e conferir-lhes um caráter inofensivo e decente, o que ele alcançou passando cada vez menos tempo com a família, e quando era obrigado a fazer isso, tentava assegurar sua posição com a presença de estranhos. Mas o mais importante era que Ivan Ilitch tinha seu serviço. No mundo do serviço, concentrava-se todo o interesse de sua vida, e esse interesse o absorvia. A consciência de seu poder, a possibilidade de arruinar qualquer pessoa que ele quisesse arruinar, a importância, até na aparência, de sua entrada no tribunal, seu sucesso perante os superiores e os subordinados, e sobretudo a maestria com que conduzia as causas, maestria que ele podia sentir. Tudo isso o alegrava e, juntamente com as conversas com os colegas, os almoços e o whist preenchia sua vida. E desse modo, a vida de Ivan Ilitch, no geral, continuou a transcorrer como ele acreditava que deveria, de maneira agradável e decente. Assim ele viveu por outros 7 anos. A filha mais velha já tinha 16 anos, mais uma criança tinha morrido, e sobrara o menino, o ginasiano, motivo de desavença. Ivan Ilitch queria colocá-lo na escola de jurisprudência, mas Praskovia Fyodorovna, para contrariá-lo, colocou-o no ginásio. A filha estudava em casa e ia se desenvolvendo bem. O menino também não ia mal nos estudos. Você acabou de ouvir a segunda parte do audiolivro A Morte de Ivan Ilitch.
Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de comentar que outras histórias gostaria de ver narradas aqui no canal. Te espero na parte 3.